Hoje vamos falar do estado das presidenciais, também do país perante este novo normal de comboios de tempestades e como a atuação do ICE está a influenciar o debate político nos Estados Unidos. São temas para o Eixo do Mal de hoje, sejam bem-vindos. Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E porque temos que andar depressa, Luís Pedro, vamos já a um rápido balanço, quer do debate, quer da campanha presidencial. É rápido, não sei se consigo. Mas pronto, olha, sobre o seguro e o Ventura e os apoios que lhe têm surgido como papoilas no campo de primavera. Eu acho que o seguro tem feito muito bem em estar calado e tem feito uma campanha muito low profile. E foi uma estratégia muito bem pensada, esta que ele tem tido de só fazer um debate, de ir aos locais e não levar a mídia atrás, porque todas as personalidades conhecidas e desconhecidas de direita só irão votar no seguro se o conhecerem muito mal. Porque se o conhecerem muito bem, começam a hesitar. Os de esquerda, não? Os de esquerda votarão nele porque sim. Os de direita têm duas opções, é não votar nele ou votar nele. Não votar nele, quer dizer, não se levantar, porque está a chover e acho que, enfim, o tempo não está seguro. O problema do seguro é, de facto, a abstenção e a trabalheira que dá a uma pessoa levantar-se num domingo e ter que ir até à junta de freguesia votar. E aviso, não é na junta de freguesia obrigatoriamente que votam, só mais pessoas não se enganar. Escuta uma coisa, eu sou como Jesus, falo por metáforas. Parábolas. Não me ocorreria melhor nome para ti, Luís Pedro. Deixa-me continuar a falar aos pobres de espírito. Que são vocês. Claro. Essa saiu mal. Pau, paparrapá. E então, deixa-me... Eu acho que o pessoal de direita tem que saber que o seguro foi aquele que foi atraiçoado por Costa e que não gramava ao Sócrates e que deu umas abébias ao Passos. Ponto. Não precisa saber mais nada. E ir lá votar por causa do Ventura. Não votam no seguro, votam contra o Ventura. O Ventura não tem-se andado a portar mal e não tem andado a dizer as suas frases tipo, os seus best-sellers. Tem estado calado. Isso tem andado a prejudicar as pessoas de direita. As pessoas de direita precisam de ouvir as frases típicas de Ventura, aquelas coisas do Bangladesh, aquelas coisas contra os imigrantes, aquele best-of, aquelas coisas que lhes são típicas, porque é isso que leva as pessoas de direita de bem a ir votar no seguro. Só que Ventura tem andado na versão Meloni moderada, que não é verdadeira, como se saberá, e isso anda a retirar um pouco de ímpeto às pessoas de direita para ir votar, porque elas necessitam de se relembrar sempre de porque é que vão votar no seguro. E vão votar no seguro por causa de Ventura, do que é Ventura, de quem é Ventura, do que representa Ventura, do que significa Ventura, e porque, devido a isso, irão votar no que é seguro, que é a normalidade democrática. E o voto de rejeição não tem mal nenhum, pelo contrário. É na normalidade democrática. Aceitável. Num tipo que, sendo um tipo decente, não seria possivelmente aquilo que eles almejavam como a primeira figura da nação. Clara. Bom, em 2020, Trump perdeu pelo voto de rejeição. E agora Biden perdeu pelo voto de rejeição. Normalmente é assim que o outro ganha eleições. Não vejo nada de mal nisso. Claro. O país dividiu-se, já não é tanto a esquerda e a direita, entre as pessoas que querem, que acham que Ventura
vai ser um presidente, ou iria ser um presidente ideal, e alguém que iria mexer com o sistema, abanar o sistema, perseguir a corrupção, meter pessoas na cadeia, etc. E um presidente que corresponda àquilo, à liturgia e à ideia que temos do que deve ser a função presidencial, que deve revestir-se de uma certa dignidade e de uma certa decência e de uma certa empatia, que Ventura, francamente, não tem demonstrado essa empatia, embora ele esteja sempre a falar dos pobrezinhos. Na verdade, a empatia dele é direcionada só numa direção e numa cor de pele. O resto dos seres humanos não lhe merece empatia. Portanto, quem não quer ver o Palácio de Belém ocupado por esta personagem, que é o nosso figurino um pouco provinciano do modelo Trump, que é, na verdade, ele talvez gostasse de ser a Meloni, mas não é. O político com quem ele se parece mais chama-se Trump. Ora, tenho a impressão que o rating de Trump agora não está assim muito favorável a aventuras. É um Trump da Temu. Seguro, é o neste caso, é o anti-Ventura. É isso. Há os que apreciarão seguro pelo seguro e há outros que veem nele o candidato que querem ver em Belém e não o candidato que se lhe opõe. Dito isto, é preciso perceber que tipo de campanha é que eles estão a fazer. Os apoios, evidentemente, que os apoios são estes. Os apoios que vêm da direita são, evidentemente, que eu, por exemplo, não acho surpreendente que Cavaco Silva tenha apoiado ou tenha dito que votava em Ventura. Faz todo sentido. Cavaco Silva foi Presidente da República e sabe muito bem o que é que a função exige, certamente. Até em conhecimentos e em capacidade discursiva de entender o mundo. Agora, após das campanhas, será que Ventura, ao não querer um grande alarido à sua volta, Ventura não, seguro, ao não querer eles têm os dois U's no nome, que é o amassado, aquilo é uma pose ou é aquilo que seguro é? Eu acho que é uma pose não cínica. António José Seguro é um homem discreto por natureza, às vezes até irritantemente discreto. E aquilo que ele está a fazer é a campanha adequada ao seu género, ao seu estilo. Enquanto que Ventura é exatamente o oposto, não é? A luz dos holofotes, a maior exposição possível e a provocação de meio mundo como arma de arremesso político. E a vitimização a seguir. Eu acho que o Ventura demonstrou duas coisas agora. Primeiro que é falível. Porque ele ficou abalado com o facto de certas figuras de direita... Eu acho que o Cavaco foi com o abalou. E não só. E eu creio que não foi apenas o Cavaco. Ficou abalado com isso e, subitamente, aquelas elites que ele tanto detesta, ele acha que os políticos é que são a elite, está um pouco enganado, mas enfim... Mas que ele quer ficar, é daquelas elites que ele detesta, mas quer fazer parte. Não, mas quer dizer, a elite não é constituída por políticos. A elite de um país não é constituída... Os políticos fazem parte, mas é muito mais vasta do que isso. Há uma elite económica, há uma elite cultural, claro. E são esses que fazem avançar o país, porque o governo pelo povo tem dado historicamente péssimos resultados, como sabemos, nas revoluções. Primeiro toma-se a Bastilha e depois corre tudo mal a seguir e começam-se a cortar cabeças. Vemos a nossa democracia tomada da Bastilha, mas tudo bem. Sim, mas repara que a nossa revolução foi particularmente benigna e por isso é um exemplo. As grandes revoluções populares da história, da Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique ou a Revolução da China, não foram particularmente benéficas. Nem trouxeram democracia nenhuma, diga-se de passagem. A Revolução Francesa não trouxe a democracia, não a tinha sequer. E a americana já agora também. O próprio Hitler invocava a plebe como o seu sustento, embora estivesse apoiado noutras forças. O que é importante aqui é que eu acho que a posse de seguro é seguro, é aquilo que ele é, goste ou não se goste, é infinitamente mais uma figura presidencial do que Ventura. Enquanto que Ventura está num momento em que aquilo não é moderação, é o novo figurino. Eu acho simplesmente que Ventura não consegue detestar tanto seguro como outros políticos. E isso nota-se. Provavelmente o seguro não motiva tanto aquele ódio venturino
como outros políticos. Aliás, porque Seguro tem estado fora e todo Ele aquele testa à la modelo. carte. Não, mas dá-lhe não, jeito. é preciso. Tu podes não ter empatia, mas precisas ter antipatia. E eu acho que Seguro não consegue espicaçar a antipatia plena, ao contrário de outras figuras. Eu acho que Montenegro irrita muito mais Ventura do que Seguro, por exemplo. Claro, Ventura gostava de Sócrates e também agora diz que lhe tem uma antipatia Mas isso fantástica. é no tempo em que não é? toda a gente Para gostava terminar, de Sócrates, Clara. até tu. E, portanto, Eu gostava. não, eu gosto, Pois, gostavas, eu logo se gostava, vê. eu gostava. Mas passou-me. Pronto, ok. Nem todos. Ficamos gostavam. cientes disso. Para terminar, Voltando Clara. a isto, não há muito mais para dizer. A campanha vai continuar, a campanha desapareceu com a catástrofe e é pouco provável, se a catástrofe não cessar, e não parece que vá cessar, que a campanha seja apagada. E eu acho que os votos já estão extremados, tudo depende, claro, da mobilização agora. Pedro. Não era só eu que gostava, claro, não é? Não, eu tinha admiração por Sócrates, Os sim. dois, eu sei. Até Os achava dois que ele, entendemos. eu até achava que ele era rico, estás a ver? Olha, havia muita mais gente. Aliás, Antes todos de mais- vocês, acho eu, não? Claro, todos nós portugueses em geral. O Luís Pedro, calma lá. O Luís não, Pedro ele era nem por rico. isso. Não, o Luís Pedro achava que ele não era honesto, mas não se punha Bom, em antes de causa mais, o meio de fortuna, Para o não é? tema, antes de mais, eu vou fazer uma coisa que em 20 anos deixo de mal, nunca fiz, mas quero deixar claro que vou votar no António José Seguro. Pronto. É a primeira vez que quero tirar a virgindade a mim próprio e tirei-a neste momento, dizendo a quem vou votar. Quanto ao debate, acho que teve 1 hora a mais. E se eu já achava que era um disparate haver 3 debates, depois de ver este debate, achei que este debate, lá está, só meia hora chegava. Porque, enfim, já estávamos todos esclarecidos. Mas olha que, Tenho que dizer... olha, teve 1h10, portanto Eu só sei. achavas que devia ter 10 10 minutos. Era isso Então, que eu estava olha, a pensar. boa ideia. Achei um debate Teve absolutamente... 70 minutos. Achei um debate absolutamente indigente e por aqui me fico. Quer dizer, não vale muito a pena tecer considerações sobre aquele debate, era o que estávamos à espera. De qualquer maneira, voto Seguro, porque ele é um democrata, faça uma pessoa que é claramente um tipo, e é um democrata e é um homem decente, faça um tipo que não é uma coisa nem outra. Portanto, acho que isso não há dúvida. Agora, na campanha propriamente dita, e arrumando isto rapidamente, há 2 campanhas claramente em curso. Uma para Presidente da República, que é feita por António José Seguro, está a fazer uma campanha para ser Presidente da República, mas está a fazê-la sozinho, porque depois temos a campanha do Ventura, que é basicamente uma campanha com objetivo dirigido, que é ter mais votos do que Montenegro teve nas legislativas, Com a ajuda de Montenegro. para depois, com a ajuda inestimável de Luís Montenegro, para depois dizer que é o líder da direita. Bom, se já havia sinais fortes de que o PSD tinha uma liderança que tinha, para meu espanto, porque não achava que Luís Montenegro ia ser assim, dado uma violenta guinadíssima, uma guinada violentíssima à direita, porque havia sinais, não é? A questão da lei da imigração, a questão da lei laboral, a questão da lei da nacionalidade, o modus operandi das substituições em cargos públicos. Quer dizer, agora ficou absolutamente claro que a guinada à direita é incrível de Luís Montenegro, porque só alguém que deixou de ser uma pessoa moderada, deixou de liderar algo moderado, pode, como já aqui dissemos todos a semana passada, pode achar que está ali no meio de António José Seguro e de André Ventura, ou seja, no meio do PS e do Chega. Coisa absolutamente extraordinária, porque se há coisa que nós sabemos, e já é o tema de meu e da Clara, sempre a refilar com o Daniel, por exemplo, é que o PS e o PSD sempre tiveram muito mais juntos do que com qualquer outro partido do nosso espectro partidário, mas de longe. Portanto, e neste momento temos alguém a liderar uma direita que acha... Também era outro PS e outro PSD. Mas claro, que acha que votar no Ventura, aquilo não há problema. Votar no Ventura não há problema, ou no outro também não há problema. Isso é uma guinada violentíssima. Porque neste momento é colaboracionista com a extrema-direita dizer uma coisa destas. Ou seja, há uma luta de morte entre Montenegro e Ventura para liderar uma direita. E há muitas direitas, como há muitas esquerdas.
E, portanto, Esquerdas, então, é uma quando vemos Paulo Portas, eu até vou ler Lobo Xavier, Poiás Maduro, Matos Correia, Rui Rio, Cavaco, Jorge Moreira da Silva, que ainda não disse nada, mas eu era capaz de dar o meu braço direito dizendo que também apoiaria seguro, e acha uma vergonha, como Matos Correia, como os outros todos, o que o Portas e o Lobo Xavier não falaram disso. O PSD estar a fazer este papel, há aqui objetivamente de três caminhos. Ou o PSD, como a política, agora vou dizer um jargão que se costuma dizer, a política tem horror ao vazio. Sim. Ou este eleitorado de centro-direita se deixa radicalizar por alguém que acha normal o Ventura votar-se no Ventura ou no Seguro, ou esse eleitorado de centro-direita e moderado se encosta ao PS, que agora é um PS muito mais moderado do que a imagem que havia, quero que isto fique claro, do que a imagem que havia do PS de Pedro Nuno Santos, ou há uma terceira via, que eu acho que é inevitável, que é aparecer num espaço no centro-direita que não faltam pessoas e boas para os liderar. Agora, assim, o centro-direita não tem representação nenhuma. É por isso que há tanta gente que diz que apoia seguro, há tanta gente que ficou revoltada com esta posição do PSD. Muito bem. Não vejo outra alternativa. Daniel. Bem, quanto ao debate, o debate não é, nem sequer para quem estava a ouvir, nem sequer para André Ventura, um debate de saber se António José Seguro daria melhor Presidente da República que André Ventura. Eu, aliás, estou convencido que não há indecisos e há poucos eleitores de André Ventura que estejam a votar pelo ser o Presidente da República. O debate é pela mobilização e com 70% a aparecer nas sondagens, de 60% a 65% a 70%, isso só se resolve, ainda mais com agora uma semana de notícias descentradas da campanha, só se resolve com uma dramatização que, do meu ponto de vista, ainda por cima é justificada. E desse ponto de vista, o debate, eu já o disse, não me parece que tenha sido bom para Seguro. Deste ponto de vista, da mobilização, que necessita de dramatização. André Ventura... Sim, mas o Seguro, a dramatização e o António José Seguro... Não é preciso gritar para fazer dramatização. Dramatização e seguro. A dramatização não se tem que fazer aos gritos, tem a ver com os argumentos, não é? André Ventura não inventou nada. André Ventura é um franchising, que aliás utiliza os instrumentos de multinacionais tecnológicas que apadrinham em todo lado o crescimento de quem lhes vai dar um poder distópico. E a cartilha internacional. Exatamente. Há uma característica específica. Portugal foi um dos países do mundo onde a extrema-direita cresceu mais depressa. E provavelmente dos poucos onde não houve sequer um mês de cordão sanitário, desde que o André Ventura passou a ter algum peso. Eu vou dizer que não me espanta. Já havia vários estudos que diziam que Portugal, ao contrário do que acha, é um país em média mais racista do que a média europeia. Temos instituições mais frágeis do que a maior parte dos países europeus, uma sociedade civil mais incipiente, convicções democráticas menos fortes do que julgamos ter, e uma enorme desigualdade dos países mais desiguais da Europa. E, portanto, a doença espalhou-se, peço desculpa por utilizar este termo, mas a doença espalhou-se mais depressa porque a nossa imunidade é mais baixa. E ainda por cima temos pouca consciência de nós próprios. Nós falámos pouco nestes 50 anos do que somos e da nossa história, ao contrário do que achamos. Quando André Ventura chegar onde quer chegar, eu sinto que há uma espera pachorrenta por dia em que ele vai chegar onde quer chegar, nós não teremos em Portugal a resistência que estamos a assistir nos Estados Unidos. Nem nada que se pareça. Não estou a imaginar o que vejo em Minneapolis para defender imigrantes. Não imagino que o primado da lei levará milhões de pessoas à rua. Não imagino que a defesa das instituições, que são elas próprias frágeis, mobilize o país. E por isso eu vejo com bastante preocupação o momento de viragem que estamos a viver, sobretudo se André Ventura ultrapassar os 30%. Nós vamos falar no terceiro assunto do Donald Trump, mas André Ventura está integrado numa internacional do caos, que tem um projeto
para construir uma nova ordem antidemocrática. Eu não estou a sobrevalorizar André Ventura, estou a fazer o contrário. Estou a dizer que ele é um mero peão. Peça. Um mero peão de uma internacional do caos. E com isto termino, explicar que isto é razão que chegue para votar em António José Seguro. Parece haver gente que acha que centrar o debate na questão democrática pode ser ofensivo para os eleitores de André Ventura ou para aqueles que vacilam. Diz-nos só que quer dentro, quer fora, quer para dentro, quer para fora, há quem continue a achar que o apaziguamento e não levantar muitas ondas nos vai salvar do problema. Não vai e, portanto, esta campanha não devia ser sobre moderação ou radicalidade ou se o André Ventura tem mais modos ou menos modos, devia ser sobre a questão democrática que eu estou convencido. E ainda, não é por muito tempo, ainda será a coisa que mobilizará muitas pessoas a ir votar. Deixa-me só dizer uma coisinha muito simples. Agora uma nota pessoal. Eu fartei-me de ser de sorrisinhos e de me tirarem coisas, dizer que era um exagerado, quando eu dizia que o papel do observador na sociedade portuguesa era radicalizar a direita portuguesa. Estou vingado. Basta ver o que se está a passar no Observador com a sua linha editorial e os seus colunistas. Vamos falar da calamidade que se abateu especialmente sobre a zona centro do país, com a passagem da tempestade Christine. Neste preciso momento ainda há muita gente sem água, sem luz, sem comunicações. O estado de sítio, ou melhor, não é estado de sítio, a situação de calamidade foi decretada pelo Governo. A nossa classe política está preparada para este novo normal, Clara? Não está nem nunca esteve. O problema, vale a pena pensar um pouco na ação e na reação. O país tem tendência a reagir e não a agir. E aí vêm os planos de prevenção. Isto não é, para já, isto é uma espécie de rasgão no país que demonstra a vulnerabilidade e a pobreza que ainda tem Portugal, o estado de fragilidade não apenas das construções, do território, mas das próprias pessoas. É um país envelhecido, com enorme desigualdade entre os dois grandes centros urbanos, que são Lisboa e Porto, que não tiveram particulares prejuízos, e o resto do país. Não é por acaso, Leiria, a região do centro, é a região mais pobre do país. Antes era o Alentejo, mas o Alentejo já são outra vez latifúndios que estão a ser explorados. Fico entristecida de ver ao mesmo tempo, no campo da reação, a passividade, o fatalismo das pessoas que aceitam isto quase como um castigo divino e que, por outro lado, acham que alguém as virá salvar, o Governo, o Presidente da Junta ou o Presidente da Câmara. Na verdade, isto entronca um bocado naquilo que disse o Daniel. Há um fatalismo no povo português, que é um povo manso, de facto. Depois fica zangado e isso leva-o, se calhar, a fazer determinados gestos. Mas é inquietante ver as pessoas acharem que isto é um fenómeno único. Ora, não é. E esta é que é a parte importante. Isto vem numa cadeia de alterações climáticas, à qual se começou a chamar, o Guterres chamou a atenção para isso, mas o Guterres está morto em combate, acabou. Mas tentou que as Nações Unidas se interessassem pelo problema do que se chamava morreu com dignidade. A emergência climática. E a emergência climática saiu do vocabulário novamente, já não há emergência climática. Acabou, agora até se dizem as modificações climáticas. Eu sempre disse que a pior consequência da eleição de Trump para o resto do mundo seria essa. Seria o drill, baby drill, e as alterações climáticas passavam a ser vituperadas como uma enorme excentricidade que ia dar cabo dos países e da economia dos países. E eu acho estranho é que nós estamos novamente dependentes dos fundos europeus, porque é outra das características do nosso fatalismo e da nossa passividade, é que sempre acontece qualquer coisa, sejam os incêndios no verão, as grandes secas ou estas cheias no inverno, a Europa vem salvar, ou seja, uma pandemia. E isso também demonstra a nossa extraordinária dependência. Só que a Europa agora já não tem como prioridade nem a paz do seu projeto inicial, nem as alterações climáticas que tem vindo a abandonar. Tem um projeto de guerra.
Guerra para a qual nós somos convocados a contribuir para já, emprestando quase 6 mil milhões. E eu pergunto, será que não devemos começar a meditar se a prioridade portuguesa, quando temos estas deficiências todas ao nível da gente e ao nível do território, é gastar 6 mil milhões que vão ter que ser pagos em armamento do qual não precisamos para nos defendermos de um inimigo chamado Rússia, com a qual a Europa se recusou sempre a falar e para a qual não conseguiu arranjar um plano de paz para a Ucrânia, delegando no Sr. Trump, good luck with that. E, ainda por cima, acha que enquanto a Ucrânia fica ali como primeira frente, a Europa vai-se armando com as armas que vamos comprando a Trump. Eu não consigo imaginar uma prioridade mais asinina do que esta. Num tempo em que vamos continuar a sofrer aquilo que sofremos agora. Vamos continuar a ter incêndios, vamos continuar a ter inundações e vamos continuar a ter fenómenos que vão afetar e perturbar terrivelmente e catastroficamente a vida das pessoas e que, sobretudo, vão sair muito caros. Pedro. Quando se fizer a contabilidade desta catástrofe, quero saber quanto é que isto vai custar ao país. Há duas, eu não vou desenvolver, é evidente, quer dizer, não vou dissertar sobre as alterações climáticas e a importância que elas têm para o futuro do mundo, e é o nosso maior problema mundial, há muito tempo que o há. Não, mas sabes o que é? É que é o mundo que vamos deixar aos filhos, aos netos e aos que vierem a seguir, é a guerra e um mundo a arder ou um mundo inundado. É isso? Não há dúvida é essa nenhuma. A visão? É o maior problema da humanidade. É isso que queremos deixar? Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, não vou gastar tempo. Já gastei aqui muitas vezes a analisar isto. Deixa-me analisar a nossa situação. Eu começo por duas notas que são bastante, que eu acho curiosas. Eu lembro-me que havia um assessor do Dr. Passos Coelho, na altura, que cada vez que os ministros de Ambiente vinham falar das alterações climáticas, ele encolhia os olhos e dizia: lá vem uma escardice. E isto, durante muito tempo, foi tão indigente, não foi só em Portugal, foi no resto do mundo, que foi tratado, tem sido tratado como escardice por muita gente. É extraordinário, quer dizer. E eu, há bocado o Daniel, quando estávamos a entrar, dizia com muita piada que foi a extrema-direita que promove, enfim, no fundo, as alterações climáticas, o negacionismo, que promove a vinda outra vez do carvão, o drill baby drill, que se está lixando para o aquecimento global e que depois são os que ganham com isso, porque isso provoca a desigualdade, provoca o caos, que é o que interessa à extrema-direita. Portanto, é essa pequena nota. A segunda, em relação ao que se passa hoje, deixou-me particularmente indignado aproveitar-se isto para se fazer propaganda. Um drama para se fazer propaganda. E o que aconteceu hoje foi um vídeo verdadeiramente chocante, em que aparece o nosso caro, que esteve aqui há bocadinho, ministro Leitão Amaro, cheio daquele entusiasmo e dinamismo esbracejante, pegando no telefone, pegando no intercomunicador, roendo as unhas face a este acontecimento. Isto é lançado nas redes sociais como, sim, o governo está a tomar conta do assunto. Isto é brincar com as pessoas, é sobretudo brincar com as pessoas que mais estão a sofrer com isto. Termino dizendo que nós temos que preparar o país para isto, ou seja, nós temos umas secas terríveis, nós temos incêndios terríveis e vamos ter cheias terríveis. Nós somos um país somos um país pobre, como dizia a Clara, e é evidente que muito concentrado no litoral, particularmente nos dois polos, em Lisboa, na zona de Lisboa e do Porto, e um bocadinho no litoral, e o resto do país está abandonado. Porque nunca se conseguiu fazer fala-se de regionalização. Luís Montenegro, aliás, era regionalista, agora já não é. Sempre que se chega ao poder, acha-se tanta piada, já não se é. Deixa-se de pensar nas regiões. Significa partilhar poder e claro que ninguém gosta. Não é? Portanto, nós temos essa situação ainda mais violenta. E o que nós temos que perceber, além da ocupação do território e tudo isso, é que isto não é um acontecimento. Isto não foram estas chuvas, ou foram os incêndios, e não vai acontecer mais. Não! Isto vai piorar. E o país tem que se preparar para isso. Daniel. Vou tentar ser rápido. Cristina não veio, esta depressão não veio sozinha, é aquilo que chamam um comboio de depressões. Aliás, vem aí já uma na madrugada de segunda. Apesar da ligação direta
com as alterações climáticas ser sempre problemática, pode não explicar a carruagem, mas explica o comboio, isso seguramente. Sabe-se que o clima mais quente e mais instável cria fenómenos mais extremos e mais violentos, não é? E nos dois sentidos, mais frio, mais chuva, Sim, e mais calor e mais fogo. É instabilidade, basicamente. Nós sempre que temos o debate sobre os incêndios, temos um debate sobre meios, e temos outro debate que é correto, sobre prevenção, ou seja, como é que nós nos adaptamos a isto, mas sempre que alguém fala de alterações climáticas, diz que isto é uma desculpa para safar os governos das suas próprias falhas, querem falar das alterações climáticas. Com o crescimento da extrema-direita negacionista, que não é só a extrema-direita, em Portugal, por exemplo, negacionistas, o Chega e a IEL partilham. Eu lembro-me de um debate com o Trino Figueiredo A tecnologia vai resolver. a insurgir-se contra a ideia de emergência climática. A tecnologia vai resolver, segundo esse alucinado. Portanto, com o crescimento destes negacionistas e o medo do poder político perante, evidentemente, as consequências que tem a transição que é necessária, isto saiu do debate, basicamente. Saiu. E ainda por cima, os movimentos que combatiam, que faziam este combate, foram, na prática, criminalizados. Criminalizados na opinião pública, aliás. No entanto, estamos a falar do maior desafio da história da humanidade. Não é o assunto mais importante do nosso tempo. É o assunto mais importante desde que a humanidade existe. Que acaba com a humanidade. Pronto. E está, não é em segundo plano, está em terceiro plano. Por fim, uma pequenina nota, elogiar António José Seguro por ter resistido à photo-up, ou seja, à oportunidade fotográfica, e não ter levado a sua campanha até Leiria, ter ido sozinho. Acho que fez muito bem, acho que fez bem ir e acho que fez bem não transformar isso num ato de campanha. E não vou criticar André Ventura por ter feito exatamente o contrário, porque se André Ventura não fizesse exatamente o contrário, André Ventura não era André Ventura, e eu não espero que um candidato perca a sua natureza, que é, acima de tudo, um oportunista. E props para aquela senhora que lhe disse, trouxe comida. Perguntou-lhe se ele tinha trazido comida. Luís Pedro. Bom, eu acho que uma pequena correção. Leiria não é das zonas mais pobres do país. A zona de Marinha Grande... Não é só Leiria, é o centro. Não é. Não é das zonas mais pobres do país. Aliás, eu tenho-me enviado aqui várias mensagens. Há aqui umas pessoas que me mandam mensagens. Eu tenho familiares em Leiria, deve estar com isto. Não, a zona de Marinha Grande é a zona altamente industrializada. Mas olha, eu disse centro do país. Deixa-me Leiria. dizer, há aqui Foi sempre tradicionalmente a zona mais pobre do país. Sempre. Acho que o Alentejo continua a ser a Estamos zona a mais falar pobre da do zona de país. Leiria e O Marinha Alentejo Grande, que é uma está zona altamente industrializada. Continuando, aliás, a zona de Leiria que está mais tem problemas, a zona industrial. Eu tenho umas pessoas que me mandam uma mensagem aqui a dizer que é falso, tem zonas que ainda não chegou ainda ninguém, zonas habitacionais, zonas industriais com maquinaria exposta e que estão praticamente em desespero. Há uma pessoa que me está aqui a mandar mensagem a dizer que vive numa zona onde ainda não chegou ninguém neste momento em Leiria, numa zona junto a uma zona industrial com maquinaria de descoberta que ainda não apareceu ninguém agora, neste momento. Mas, de toda a maneira, deixa-me dizer, a zona da Península Ibérica tem sido fustigada este ano por situações terríveis. A zona de Espanha, a zona de Valência tem sido este ano fustigada por tempestades e Portugal. Uma das coisas estranhas não ligarmos a este assunto é que Portugal vai ser especialmente meteorológicos afetado. difíceis de antecipar, nomeadamente quando estamos a falar de ciclones e ventos, porque é difícil de prever a velocidade e a capacidade destruidora do vento. Portanto, a questão de alterar a Constituição deste país, que foi feito à pressa no pós-25 de Abril, muitas vezes, e de forma precária, e não se criaram padrões de qualidade de construção e nem de habitação, que neste momento não estão em condições de resistir a grandes alterações climáticas. Deixa-me aqui olhar isto de uma forma um pouco mais global. Nós temos uma situação em que o negacionismo neste momento... aliás, a Trump há dias dizia, em relação à tempestade polar que assola uma zona dos Estados Unidos, onde é que está o aquecimento global? Porque não consegue compreender que o aquecimento global provoca mais energia no sistema e essa energia no sistema provoca reações adversas, nomeadamente
o frio. O vento que deve fazer naquela cabeça. Mas do aquecimento global. o que temos que olhar em termos globais, eu, por exemplo, estava a ver quantas catástrofes naturais ocorreram hoje no planeta. Estamos a falar de 200 mortos em inundações na África Austral, não sei quantas dezenas de mortos no Chile com incêndios. O planeta em si vive nesta tensão climática com N eventos. Em África, as cheias aumentaram 40%. O que aconteceu no último ano foi uma coisa horrível, que foi a retirada dos Estados Unidos de qualquer participação enquanto soft power que participava como o colaborador na proteção do mundo. Eu estava aqui a ver, para além do fim da USAID, em que a New Yorker diz que já fez com que morressem centenas de milhares de pessoas, numa peça que saiu há dias, os Estados Unidos saíram de 60 organizações internacionais, nomeadamente como deixa-me ver que eu estava aqui a ver a OMS, a Convenção para as Alterações Climáticas, a International Renewable Energy Agency, enfim, a quantidade de organizações que os Estados Unidos saíram que deixam o mundo muito desprotegido. Portanto, para além do negacionismo e da aposta de um carvão, estamos a avançar para uma situação em que não há rede. Vamos falar agora da situação nos Estados Unidos depois das mortes provocadas pelo ICE, nomeadamente em Minneapolis. Há um recuo de Trump, Daniel. Isto vai ter efeito nas midterms, por exemplo? Não sei. E devo Será dizer... que vai haver midterms? Não sei e acho que é indiferente. Acho que é indiferente, acho que está tudo com uma grande esperança que as midterms mudem. Não, mas um presidente que não precisa de ser reeleito, não precisa das midterms para nada. Faz exatamente. Eu acho que... Vocês já estão a dar isso por adquirido? Que este presidente... Não, que não vai haver midterms. Não, mesmo que haja midterms, acho que isso não vai mudar grande coisa. Grande parte do que ele faz não passa sequer pelo Congresso, nem pelo Senado, nem por coisa nenhuma. Não muda nada. Porque eu acho que o movimento é um pouco mais global e geral do que isso. A transformação do ICE em milícias paramilitares, porque é disso que aquilo se trata. Aquilo são milícias paramilitares, não tem nada a ver com a imigração. Aquilo são milícias paramilitares. Basta ver como são recrutados. Ao nível do que acontecia na primeira metade do século XX, nos regimes, na fase inicial de regimes autoritários. As imagens do Bovino, exatamente, é tudo igual. O objetivo é criar o caos, sobretudo criar o caos em cidades menos amigáveis, provocar reação para ter desculpa para reforçar poderes de exceção. É esse o objetivo. Criar a desordem para impor a ordem é a receita mais antiga que existe do fascismo. E eu digo porque é que utilizei a expressão fascismo. Há muitas pessoas com... Sempre houve um grande problema entre usar a palavra fascismo, é uma palavra problemática. Hoje em dia tudo é socialismo, mas nada, a não ser o que aconteceu em Itália, pode ser chamado de fascista. Mas tudo socialista, toda a gente é socialista, mas a palavra socialista fascismo... e não socialista. Com a palavra fascismo tem que ser de um enorme rigor. Jonathan Rauch, que é um jornalista, é um liberal, é um pensador liberal norte-americano, e escreveu um artigo na Atlântica. Mas liberal americano? Não, liberal à europeia. Ok. De centro-direito. Sim. Mas também liberal nos costumes, etc. Sim. Escreveu um artigo na Atlântica em que diz que basicamente tinha bastante relutância a utilizar o termo fascista para caracterizar Donald Trump e que venceu essa relutância. Aliás, acha que ter essa relutância é perverso hoje em dia. E explica porquê, pegando num conjunto de características que surgem neste segundo mandato de Donald Trump. A utilização da lei e da polícia contra inimigos políticos, a criação de milícias de encapuçados, basicamente, para espalhar o medo e a desordem, a glorificação da violência, a glorificação estética e ética da violência, e não apenas a utilização contrariada que o Estado pode ter que fazer, a desumanização das minorias,
o Estado constranger dos advogados, as universidades, as empresas, ou seja, o Estado ser utilizado como forma de aprisionar tudo que existe na sociedade civil, o assédio à comunicação social para a censura, o expansionismo para que os Estados Unidos tenham o seu espaço vital, o nativismo e o nacionalismo branco e cristão, o culto da personalidade, a destruição total da realidade e um certo ethos revolucionário. E o que ele diz é que não é cada estrela... Faltou a confusão entre público e privado. Foi a primeira, quando eu falei dos advogados e das universidades e das empresas. Não é cada estrela isolada, cada uma destas estrelas, diz ele, isolada, que faz dele um fascista, esta constelação que completa completamente o cenário de um fascismo nos Estados Unidos no século XXI. Portanto, adaptado, vou terminar. Nós temos um equívoco que a extrema-direita se concentra na imigração porque é racista e xenófoba. Não é por isso, do meu ponto de vista. É porque é o pretexto de, tendo um inimigo claro, alargar a repressão, criar um clima de exceção e destruir a democracia. E é por isso que os debates sobre a imigração que ignoram esta agenda são debates mais colaboracionistas do que julgam, e o que está a acontecer nos Estados Unidos é mesmo... Os Estados Unidos, neste momento, são liderados por um fascista. E eu lembro que isto é pouco tempo a cada um, Luís Pedro. Bom, o que se está a passar hoje nitidamente, não é um retrocesso por parte de Trump, mas é mais uma gestão de crise devido a este momento um pouco conturbado que se está a passar em Minneapolis. E mataram 2 brancos, que é sempre chato. Sim, e o Optics, o que saiu dali, caiu muito mal em alguns, mesmo eleitores republicanos. Aliás, Depois não votam. Mas mesmo dentro do Dura 5 minutos só, a indignação. Mas durou o suficiente para Trump tirar de lá o Bovino e colocar lá um que não há de ser muito melhor. Coitados dos bois e das vacas. Muito melhor, não há de ser muito melhor. Só o nome que ele tem, que é o czar da imigração, mas enfim. O que está ali em causa é uma gestão de crise e não uma alteração profunda na metodologia nem nos objetivos do ICE. Dizia um juiz de Minneapolis que o ICE incumpriu mais ordens judiciais em um mês do que algumas agências federais durante toda a sua existência. E, de facto, o que nós temos visto ali é o total... Enfim, a total não obediência ao Estado de Direito. Hoje eu estava a ver as imagens deles a tentar entrar dentro de um consulado do Equador. Foi ontem. E o que está ali, há várias coisas que são extraordinárias. Um é como o apito se tornou um símbolo da resistência da cidadania. Bonito, por acaso. E o outro é como se coloca a hipótese desta polícia ser largada perto das mesas de voto nas midterms e criar o caos e o terror para que os republicanos ganhem as eleições. Portanto, os Estados Unidos neste momento são uma imagem de horror para os europeus. Deixa-me dizer-te que na extrema-direita europeia só houve a ADF da Baviera que apreciou a ICE. Porquê que será? A ADF da Baviera que apreciou a ADF, a extrema-direita da Baviera. Talvez de alguma cervejaria da Baviera que apreciou a ICE. Porque, de resto, a extrema-direita europeia anda tão pouco pé atrás com o movimento MAGA, não só por causa da Groenlândia, mas também esta optics, deste terror todo que está a acontecer nos Estados Unidos e não está a cair bem à extrema-direita. Eu vou só tentar contrariar, mas para não ter discussão vou dizer muito rapidamente, é que quando se fala de povo manso português, a história do século XIX e o princípio do século XX
nega completamente essa história do povo manso. Foi Não, mas são erupções súbitas de grande violência que seguem a períodos de grandes violências, tanto no século XIX como no século XX. Foi o salazarismo que Que não pelas melhores razões, algumas. Bom, mas deixa-me... Eu pensava não que... é um contínuo. Eu pensava que assinar a Atlântico me dava... Pensava que assinar a Atlântico me dava alguma vantagem. E este sacana... Porque eu ia desenvolver muito esse artigo do Rauch, mas não o vou fazer, vou pegar por outro lado. E era esse que eu tinha, até nem tinha. A estratégia é sempre a mesma. A estratégia de quem quer impor ditaduras é sempre a mesma. É provocar o caos, como eu já disse, já dissemos todos várias vezes, para depois vir o Salvador. Portanto, não me surpreende nada. Como não me surpreende nada, nem... É muito engraçada a adaptação aos tempos modernos, a performatividade adaptada aos tempos modernos. Por exemplo, esta milícia armada, o ICE, aparece de ténis, vende os seus ténis na internet, não tem umas roupas especiais para influenciar, que são os influencers para os miúdos. Até essa característica é adaptada a uma que existia, outra performatividade que existia, por exemplo, na altura dos nazis, quando eles iam para a rua com os cacetetes, batiam em toda a gente, destruíam, antes de ter poder. Sim. Antes de ter poder. Porque depois teve a Kristall Nasty e coisas do género. Há 2 pontos nesse artigo que é o It's Fascism, Yes, It's Fascism, que para mim foram os mais relevantes para esta situação. É quando ele diz que a politização das polícias e as táticas do Estado policial são características claras da tentativa de implementação do regime fascista, e eu sou daquelas pessoas que sim, que sei que há vários fascismos, como também há vários socialismos. Isso é verdade. E vários liberalismos. E até vários comunismos. Isto é uma organização que é basicamente uma milícia mal treinada, com um orçamento quase igual ao do FBI, que uma coisa verdadeiramente extraordinária, de repente foi duplicado, que atua na esmagadora maioria sem qualquer tipo de base legal também. Ou seja, eles param carros, eles param pessoas na rua e pedem identificação, para o qual não têm mandatos sequer. Portanto, aquilo é uma espécie de um exército de ocupação, sem treinos, e gozam de uma coisa que o nosso amigo, salvo erro, foi o Stephen Miller, enunciou. Tem imunidade absoluta. Ora, esse é que é o fascista. Claro, o Stephen Miller não há dúvida. Para terminar, e para terminar, portanto, o fascismo tem ele próprio. Há uma parte propagandística. Neste caso não temos tempo. Há a parte propagandística que é muito interessante, e com esta termino. O ICE manda equipas de filmagem especiais filmar os seus próprios atos ilegais e os seus atos de violência para os promover. Disse 2 vezes ADF é a AFD. É a AFD. Eu estive para te corrigir, mas depois pensei que ninguém tinha reparado. Vamos lá andando. E rapidamente, o sim. ICE, eu não preciso categorizar Trump como um fascista, aliás, é-me indiferente. Está rodeado, à volta dele, sim, ao corpo doutrinário de Trump. O Trump instituiu, evidentemente, um clima de terror, de medo e de violência, mas que tem a ver com 2 características pessoais de Trump. Em primeiro lugar, é cruel. É uma pessoa que gosta de exercer a crueldade. Isso já era visível no show dele de televisão, que ninguém viu, e, portanto, acharam que ele ia ser presidenciável, quando a crueldade de que ele é capaz é infinita. E a segunda coisa, ele não se move por nenhuma ideologia, a não ser pelo desejo e o apetite voraz de ganhar dinheiro. A ideologia de Trump é o dólar, é o dinheiro, é a fortuna. E estão todos a faturar, até a Melania já tem o seu filmezinho. E, portanto, que era a única que ainda não tinha faturado diretamente. Isto é Trump. Trump não leu os manuais do fascismo europeu, nem de nada, não leu nunca um livro na vida, nem o seu próprio livro, que foi escrito por um ghostwriter. O ICE corresponde, também eu não acho que haja uma correspondência entre a Gestapo, os camisas negras, os camisas castanhas. O ICE corresponde muito à violência americana. Há uma violência, um amor às armas dentro da América que é profundamente americano. E, de repente, aquelas milícias privadas que existem por todos os Estados Unidos, com as mesmas características racistas, rednecks, que acreditam na supremacia, que têm medo que as pessoas de cor ou
ou que os latinos ou que os negros venham a mandar na América. Essa gente sempre existiu e, de repente, tem uma carta branca. São recrutados em massa, são extraordinariamente bem pagos, portanto deixaram de ser milícias à margem da lei para passarem a ser oficialmente parte do corpo repressivo americano. Isto pode ser transferido para a Europa? Pode, mas não com aquela configuração. Basta ver uma série policial americana e uma série policial europeia para perceber que a série policial americana, a única coisa que importa é que eles fazem o tempo todo é matar e disparar e terem armas maravilhosas, que nós, aliás, talvez possamos comprar. As séries europeias, os polícias raramente puxam da arma. Sim. Essa é a nossa diferença, por enquanto. Uma palavra em nome de todos, acho. Enfim, quando entrei aqui tive a notícia, brutal notícia, que o João Canijo tinha morrido. João Canijo era um extraordinário cineasta, na minha opinião, o mais talentoso realizador da sua geração, e não só. Fez filmes tão extraordinários como O Sangue do Meu Sangue, Os Sapatos Pretos, O Mal Viver e O Viver Mal. Foi um dia em que ficamos muito mais pobres e a nossa cultura ficou, com certeza, muito mais pobre. Muito bem. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça que na madrugada de segunda-feira vem aí outra tempestade, portanto, abrigue-se. Nós voltamos, como lhe disse, na quinta. Estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.